Olá, começa agora os Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Nessa temporada, trazemos os dirigentes da Unesp. Você poderá conhecer um pouco da estrutura dessa importante universidade no cenário nacional. A Unesp se baseia em 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. E hoje começamos o nosso passeio pela universidade pela pesquisa. O assunto do Diálogos é o trabalho da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, a PROPE. Quem nos fala sobre as atividades é a pró-reitora de pesquisa, a professora Maria José Giannini. Professora, é um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Para nós também é um imenso prazer e parabenizar, inclusive, a iniciativa de fazer essa programação para divulgar a Unesp. A Pró-Reitoria de Pesquisa apoia e incentiva a produção científica da Unesp. Entre as atribuições da PROPE estão dar suporte para estudos em áreas estratégicas que contribuam com o desenvolvimento regional do país e também internacional, manter em funcionamento os mais de 500 laboratórios da universidade e auxiliar professores e alunos na captação de recursos financeiros para as pesquisas. A meta da PROPE é ambiciosa: colocar a Unesp entre as universidades que mais produzem pesquisa no mundo. Professora, gostaria que a senhora comentasse então o que tem sido feito para aumentar a produtividade dos pesquisadores da Unesp. E primeiro que nos explicasse como é medida essa produtividade. A produtividade hoje dentro do que se conhece das universidades, ela é baseada em vários parâmetros. Principalmente em artigos científicos, que aí podem ser publicados tanto no Brasil como no exterior, então em várias bases de dados, a parte de capítulos de livros e também patentes, que hoje nós não podemos esquecer dentro dos aspectos da inovação, que as patentes também são extremamente importantes. Baseado nisso, nós fazemos com que a universidade, ela, dentro dos rankings, né, porque existem então rankings, que fazem, então, a medição baseada dessa produtividade, mas não só. É isso que é importante ressaltar, que os rankings, muitas vezes, se pensa que apenas o balizamento é a produção científica, mas não é a única. Na verdade, os rankings avaliam um todo da universidade. Mas, para que nós possamos crescer e destacar-nos, é lógico que a pesquisa é o principal foco. E a pesquisa é aquele que gera conhecimento. Então, baseado nisso, nós incentivamos, desde o início da nossa gestão, nós verificamos que havia uma necessidade de aglutinar competências. Então, desde o início, nós realizamos na PROPE uma série de eventos estes com diferentes áreas do conhecimento, áreas de fronteira, justamente para tentar fazer com que houvesse uma aproximação dos vários pesquisadores nessas áreas. O que são essas áreas de fronteira, professora? Hoje, na verdade, elas são variáveis, mas, de alguma maneira, o próprio Ministério há uma tendência, e já colocam algumas áreas, eu acho que importantes. Por exemplo, a biodiversidade brasileira. Essa é uma área que nós temos que trabalhar. E aí dentro, a universidade, por exemplo, tem uma competência enorme dentro, por exemplo, dos aspectos de produtos naturais. Então, esse foi um evento enorme que nós realizamos. Um outro, que foi até o primeiro, foi o BioEn. Então, bioenergia para o Brasil é extremamente importante. Nós vamos falar mais sobre ele ainda hoje. Então, esse foi um outro aspecto. Nós realizamos também o mar, né, que é outro, hoje, grande fronteira do conhecimento, que há necessidade de se conhecer mais todos os aspectos marinhos, não só de biodiversidade, mas também de minerais, e outros aspectos também importantes para a área marinha. Nós fizemos eventos na área de nanotecnologia, que também é outro, conhecido como área de fronteira. Fizemos na área de geologia, que aí diz respeito ao pré-sal. Então, esse é um aspecto importante que o Brasil precisa cada vez mais investir. A área de minerais, que é hoje também aí se destacando, o Brasil hoje necessita de se conhecer mais toda essa imensa riqueza que nós temos, tanto na terra, como também, aí nós podemos falar também no mar. Né? Então, são áreas em que nós precisamos trabalhar para que nós tenhamos aí, associar o conhecimento e fazer com que esses produtos, que às vezes são commodities, que eles tenham valor agregado. Então, há uma relação muito forte do conhecimento, da investigação, da pesquisa, quando nós agregamos a um determinado produto.
Então, o Brasil, para crescer, para se tornar, então, um protagonista mundial, ele precisa fazer com que as suas pesquisas eles agreguem, então, conhecimento aos seus produtos. E isso a universidade procura, dentro dos seus vários aspectos aí, contribuir para melhorar e gerar conhecimento, novo conhecimento. E dentro dessa perspectiva, tem várias ações da própria, e uma delas são os escritórios de pesquisa. O que seriam esses escritórios? Então, na verdade, à medida que a universidade ela cresce, na medida em que nós temos aí maior captação de recursos, maior número de projetos e projetos de grande porte em que a universidade participa, o docente se vê sobrecarregado. Então, ele precisa, na verdade, ter um suporte para que ele possa prestar contas, para que ele possa organizar eventos e assim por diante. Então, lá fora, isso já é sabido que precisamos desse suporte. Então, à medida que, desde que nós entramos na PROP, nós tínhamos já essa vontade de criar esses escritórios para dar esse suporte. E, finalmente, eles se concretizaram no ano passado. Então, agora nós estamos numa fase já de cada unidade criar o seu, e alguns já até já existiam, mas óbvio que então nós vamos ampliar esse conhecimento para os outros escritórios. E aí também a reitoria está contratando então pessoas, primeiro, com aspecto mais contábil, para justamente auxiliar nessa prestação de contas, e a ideia é que depois, dentro também do escritório de pesquisa, nós tenhamos aí os ERES, que é relacionado às relações internacionais, então também serão contratadas pessoas bilíngues para que auxiliem na internacionalização. Então, nesse local nós teremos, na verdade, agregar aí todo um apoio ao pesquisador, ao docente, para que ele, na verdade, se desvincule dessa parte mais burocrática e que ele passe a pensar mais ciência, que eu acho que esse que é o importante. Então, aí nós fazemos... grande centro de consultoria para o pesquisador. Justamente. Então, nesse local, as pessoas poderão, então, realizar a prestação de contas, poderão organizar, então, os eventos, auxiliar esse docente, de alguma maneira, em outras atividades que, porventura, ele precisa, principalmente quando é grande evento, quando, por exemplo, grandes projetos. Por exemplo, projeto temático que envolve aí várias pessoas de várias outras instituições. Então, há uma necessidade para que esse docente ele se desvincule dessa parte burocrática e ele que pense mais ciência, né, junto com seus alunos, com seus estudantes, que eu acho que isso que é o papel da universidade. É a grande contribuição dele. Né? Grande contribuição dele. O Diálogos faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Voltamos e a gente continua a nossa conversa sobre os projetos da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp. Quem traz as novidades é a pró-reitora Maria José Giannini. Professora, uma ação também muito importante da Pró-Reitoria de Pesquisa é um incentivo à iniciação científica, a desenvolver pesquisa desde a graduação. Gostaria que a senhora comentasse quais ações nesse sentido vocês têm feito. A Pró-Reitoria, ela é, na verdade, a menina dos olhos da Pró-Reitoria, porque, na verdade, desde a graduação, o jovem, ele, ao se voltar para os laboratórios, para procurar somar ao conhecimento que ele tem em sala de aula, ele vai ter um ensino diferenciado. Então, ao jovem, dentro da pesquisa, ele vai não só ampliar, então, o escopo do seu olhar, mas também fazer com que ele seja forjado para a investigação. Investigação no sentido amplo, né? Investigação no sentido que não só nós vamos ter a formação de um pesquisador, auxiliar na formação do pesquisador, mas também incentivá-lo a que ele tenha esse olhar diferenciado também na vida pública ou na vida privada, no local onde ele vai trabalhar no futuro. E dentro da Pró-Reitoria nós temos então um número de bolsas bastante significativo, que são as bolsas PIBIC, que são dadas pelo CNPq. Nós temos em contrapartida as bolsas também da reitoria. Nós temos as bolsas PIBIT, que diz respeito à tecnologia, agora as PIBIC Júnior e as PIBIC do ensino médio. Todas para alunos de graduação. Graduação e também no ensino médio já, desde o ensino médio. Então nós também já fazemos com que nós atraiamos pessoas do ensino médio para começar no laboratório com essa vocação. Então é um aspecto extremamente importante, muito interessante,
para que a gente possa induzir essas pessoas, né, a procurar a universidade e elas comecem a conhecer a universidade. E hoje, né, na verdade, este ano, graças ao nosso reitor, nós vamos ter, para o ano que vem, um número bastante significativo, em contrapartida, às bolsas do CNPq. Então, nós quase que chegamos no mesmo número de bolsas do CNPq. Então, eu acho que vai ser, isso para nós é um incentivo, e fazer com que esses jovens, logo desde pelo menos do segundo ano, eles comecem a estar junto com seus orientadores e que possam, então, desenvolver trabalhos e que vão auxiliá-lo, como eu falei anteriormente, na sua vida, na sua carreira, como também o próprio orientador ter pessoas jovens, né, cercando-o para que ele possa, então, desenvolver as suas pesquisas de ponta. Nessa linha de fomentar a pesquisa, de dar o suporte, há também os programas Jovem Pesquisador e Recém-Doutor? Esse é outro aspecto, quer dizer, quando o jovem ele termina o seu doutorado, em lugar de ele já ficar, às vezes ele tem que terminar algum trabalho ainda que restou do seu doutorado, então nós criamos a Bolsa do Recém-Doutor e o Jovem Pesquisador, que é aquele indivíduo que já teve outra experiência até fora e que ele está voltando ou quer voltar a ter contato com algum pesquisador, começar a desenvolver uma pesquisa de ponta. Então, essas são as bolsas que têm dado excelentes resultados, tanto que nós resolvemos colocar em fluxo contínuo. E temos que lembrar também uma maneira de atrair pessoas que estão no exterior. Então, nós temos o pesquisador visitante, que também o pós-doutorado, que também pode ser na modalidade pós-doutorado do exterior, que também seria, então, um jovem, mas também o sênior, que poderemos atrair também do pesquisador visitante. Então, são várias bolsas aí procurando, então, melhorar a pesquisa, e isso já tem dado excelentes resultados, porque a gente faz a análise de mérito e a gente tem observado que isso tem levado, e rapidamente essas pessoas conseguem bolsas também de outras agências de fomento, porque a gente está por um período, e nós temos observado que rapidamente eles conseguem a bolsa em outras agências. Como a professora já comentou, um dos outros grandes desafios da PROP é aumentar a internacionalização da pesquisa. Na prática, significa tornar a Unesp cada vez mais conhecida fora do país, pela excelência de suas pesquisas, e aumentar o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e internacionais. Professora, o que mais tem sido feito nesse sentido? Bem, um aspecto importante hoje é que a universidade ela tem que se mundializar. Então, ela tem que estar para e passo com o que é feito mundialmente. Para isso, nós temos que ter infraestrutura de pesquisa e também recursos humanos de grande qualidade. Então, são aspectos que fazem com que nós, cada vez mais, possamos ter competição lá fora e competição aqui também no Brasil. E um dos aspectos é nós atrairmos pessoas do exterior para nós trabalharmos conjuntamente. Então, esse é um aspecto que nós, dentro da Pró-Reitoria, temos várias linhas de frente. Uma é de auxiliar, por exemplo, o pesquisador na tradução dos seus artigos, para que eles possam ter uma recepção melhor nas revistas de maior impacto. Outra é premiar também esses pesquisadores com verbas para que eles possam também publicar em revistas de alto impacto, então dar condições para que eles possam, às vezes, pagar um artigo em uma revista de melhor impacto. E também auxiliá-lo a ir a eventos internacionais ou também organizar eventos aqui no Brasil, mas que sejam internacionais. Então, são alguns dos aspectos que, além do pesquisador, né, visitante, como nós já falamos, de atraí-lo, para que o nosso pesquisador ele possa ter a primeira condição básica de ter bons laboratórios para que ele possa produzir boa pesquisa. E aí depois aquele passo em que ele possa publicar em boas revistas. Para isso também este ano, junto com a FAPESP, nós realizamos vários seminários de uma firma que veio dar então, na verdade, curso para como melhorar a sua escrita, como melhorar muitas vezes o aspecto de escrever bem um artigo. Porque muitas vezes o indivíduo tem um bom resultado, mas ele não sabe como se fala entre vender o peixe. Então, ensinar este pesquisador a melhorar, então,
e seus descritores e ele que possa escrever melhor os seus artigos. E essas ações levam, inclusive, à publicação de artigos em conjunto, né? Pesquisadores brasileiros e pesquisadores de outros países. Sim, esse é um grande foco que nós precisamos aumentar os convênios efetivos, em que nós tenhamos participação conjunta nos artigos. E isso precisa ser melhorado, precisa ser incentivado. Nós sabemos que muitos laboratórios já têm esse aspecto, já estão produzindo ciência conjunta, mas a Unesp, no seu todo, ela precisa aumentar, então, essa produção. Mas nós estamos observando que cada vez mais as pessoas, os pesquisadores, os docentes, estão procurando aumentar esses convênios e efetivamente. Já se criou essa cultura, Já né? está se criando essa cultura. E esse é um aspecto importante. A gente tem recebido aí notícias e, além disso, os nossos docentes estão captando nas agências de fomento quando são, então, convênios internacionais, quando ações conjuntas com outros países. E a gente está a todo momento parabenizando vários docentes que têm, então, conseguido romper essa barreira e estão fazendo, então, pesquisas conjuntas. Além de que a PROP também tem, por exemplo, com algumas universidades, projetos conjuntos, né, desenvolvidos para que possamos, então, melhorar também essa globalização. O Diálogos volta já para falar das áreas de pesquisa da Unesp que são referência no Brasil e no mundo. O Diálogos está de volta. Hoje conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa com a pró-reitora Maria José Giannini. A Unesp está envolvida em pesquisas de ponta em áreas estratégicas para o país. Uma delas é o Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia, que foi instituído no fim de 2009 pelo governo do estado em parceria com as 3 universidades paulistas e a FAPESP. A Unesp mantém um núcleo de pesquisa em bioenergia, o BioEn. Professora, que tipo de pesquisa, então, é desenvolvida no BioEn? A senhora já falou um pouquinho, pode complementar agora. Na verdade, esse programa e o Instituto hoje, né, de Bioenergia, que vai estar sendo reformado um prédio em Rio Claro, ele vai abrigar, pelo menos assim, os aspectos de uma biofábrica. Então, aproveitar justamente as competências que nós temos na Unesp e trazer também outras competências para que possamos desenvolver um aspecto importante hoje que muitas vezes, pelo menos assim, no aspecto externo, ainda há pouco desenvolvimento. Hoje, dentro da Unesp, nós já temos competências em várias áreas. Por exemplo, já estamos na segunda fase de produção do álcool, nós temos pesquisadores que trabalham na prospecção de por exemplo, novos micro-organismos mais fermentadores. Então, há competências em vários aspectos, inclusive na produção, na melhoria até dos próprios carros, né? Então, há pesquisas em várias das unidades da Unesp. Mas, com a centralização num local em que nós poderemos ter, além dos docentes, pesquisadores dos diferentes campi, isso vai fazer com que nós possamos galgar aí posições importantes dentro do BioEn. Vai potencializar tudo isso que já está sendo produzido. Potencializar o que nós estamos fazendo hoje. E aí o foco é justamente para as biofábricas nesse aspecto. Outra área em destaque são os estudos de exploração do mar. Em 2010, a Petrobras e a Unesp inauguraram no campus de Rio Claro o Centro de Geociências Aplicadas ao Petróleo, a Unespetro. As pesquisas se concentram na exploração da camada do pré-sal. Professora, em que pé estão os trabalhos, então, da Unespetro? A Unespetro, nós temos aí uma grande competência, principalmente em rochas carbonadas, que é o aspecto importante, por isso que a Unesp é referência. E o prédio foi inaugurado, já estão em pleno funcionamento as pesquisas relacionadas a isso, mas eu gostaria de destacar também que, ligado à Unespetro, nós temos um Instituto do Mar, que vai ser construído em São Vicente, que houve um aporte de recursos de 25 milhões do Ministério de Ciência e Tecnologia, e que está na fase agora de construção, na verdade, vai iniciar-se no ano que vem a construção do prédio e já está se adquirindo os equipamentos, porque a parte dos 25 milhões foi só para equipamentos. Então, nós teremos aí dois locais de pesquisa
ligadas ao mar, ligadas ao pré-sal, que serão com certeza uma referência para o nosso país e mundial. Então, eu gostaria de destacar também um outro núcleo que está sendo formatado, que já está na fase final, que é o núcleo de biotecnologia, biomateriais e nanotecnologia em Botucatu, e que fazem parte de outros laboratórios de outros locais da Unesp. Esses também são locais em que nós teremos destacado principalmente o aspecto biotecnológico ligado tanto à área de saúde, à área de agricultura, como também ligado à outras demandas que poderão estar aí sendo localizadas. A senhora poderia exemplificar os estudos de biotecnologia seriam o quê, por exemplo? Por exemplo, produção de enzimas, produção de reagentes, produção de insumos de alguma maneira para a saúde ou o aspecto de desenvolvimento, por exemplo, genético de plantas. Então, são aspectos que poderão estar lá localizados e sendo desenvolvidos. Então, nós temos aí o foco em Botucatu, mas vamos ter locais como, por exemplo, em Rio Claro, que é o de biodiversidade. Nós vamos ter em São José do Rio Preto, que é o pessoal que trabalha principalmente com proteínas, com enzimas, que fazem modelagem. Nós teremos também em Rio Claro tem um pessoal que trabalha com proteômica. Em Araraquara também estaremos inaugurando um laboratório de proteômica. Proteômica seria, para o nosso público entender? Na verdade, é o estudo das proteínas quando a gente avalia elas no conjunto. Então, nós podemos, por exemplo, saber que proteínas foram produzidas por um determinado micro-organismo em uma determinada condição. E aí nós estudarmos, por exemplo, se essa proteína estaria relacionada ou não, por exemplo, à resistência a um antibiótico. É um aspecto que a gente pode muito utilizado na parte de medicamentos, então. Poderemos evoluir nessa parte de medicamentos. Então, por exemplo, bioreagentes hoje nós precisamos, bioinsumos, há uma necessidade enorme do país e, além disso, a Unesp também tem competência para desenvolver esses aspectos. Gostaria de ressaltar que a Unesp tem pesquisadores citadíssimos, como, por exemplo, na parte de materiais, na parte de materiais cerâmicos. Então, ela hoje tem um destaque enorme nesse aspecto. Agora, o forte da Unesp no seu todo é a parte de agricultura. Tanto que, quando nós colocamos como assuntos mais importantes internacionais, os que são publicados no exterior, sempre aparece a parte de agricultura, seguido da parte de medicina, aí a parte de biologia molecular. Então, a Unesp tem hoje, para e passo, até como saiu agora recente uma publicação da FAPESP, em que a agricultura no estado de São Paulo é um dos que mais se produz em termos de papers, em termos de publicações. Então, é uma área fortíssima, o Brasil é muito forte nessa área e contribui hoje mundialmente para a melhoria dos alimentos e para disponibilizar alimentos para o mundo inteiro. A senhora poderia citar alguns exemplos desses estudos na área de agricultura? Nós temos melhoramentos genéticos, né? A parte também, por exemplo, de jabuticabal na parte de zootecnia, que é extremamente importante, tanto que nós temos um curso de conceito 7. Então, excelência máxima, né, em pesquisa. Então, nós temos na parte veterinária, nós tivemos pesquisadores nossos que auxiliaram no sequenciamento do zebu, né, que ganhou até manchetes dos jornais e da Veja. Então, nós temos hoje pesquisadores contribuindo enormemente para a melhoria da ciência em vários aspectos. E os estudos na área de nanotecnologia, professora? Na nanotecnologia, nós temos várias vertentes, mas nós temos, por exemplo, aspectos voltados para a parte associada, por exemplo, a drogas, em que nós temos aí os nanomateriais ou nanopartículas associadas a determinadas drogas, em que podem ser encapsuladas, e aí, junto com anticorpos monoclonais, por exemplo, você focar uma determinada célula, no caso de câncer. Nós temos voltados também, por exemplo, nanomateriais ligados a cerâmicas, por exemplo, ligadas, então, a estruturas, a materiais, como temos também, hoje, em qualquer área que nós pudermos pensar, os nanomateriais podem estar inseridos. Quer dizer, eles vão servir a vários desses estudos que a senhora já citou. Vários estudos. Professora, muito obrigada por compartilhar com a gente essa potência que está se tornando a Unesp na área da pesquisa. Foi um prazer, viu? Para nós também, eu agradeço bastante. E ampliar, eu acho que o conhecimento, gerar conhecimento, transmiti-lo para que ele possa servir para a sociedade, para o ensino, é esse o nosso papel. A Unesp está cumprindo. E o Diálogos de hoje fica por aqui, mas continua na internet. Assista aos programas e comente no nosso site.
A gente se vê!